Agora nós vamos ver os métodos de strings, né? Ele utiliza uma coisa chamada regular expressions, que é uma forma inteligente de você buscar expressões textuais dentro dos seus dados. É interessante vocês observarem essas fontes. Essa primeira é um lugar para você testar as suas regular expressions, e a segunda é a documentação do Python, explicando como fazer regular expressions dentro do Python. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma série com valores de strings nas suas linhas, tá? E o que nós vamos utilizar? Vamos já começar utilizando o método s.string, para dizer que é um método de strings que a gente vai querer utilizar, .lower, ou seja, quero que você me retorne tudo em letra minúscula. Ele vai pegar todos os dados e vai retornar em letra minúscula. Também é possível utilizar o replace, né? Nós vamos passar para ele uma expressão regular, uma regular expression, para substituir a string iniciada por um caractere qualquer mais um A, ou a que possuir dog por xx traço. Então, o nosso acento circunflexo, né, quer dizer que começa com o caractere seguinte, o ponto significa qualquer caractere, e o ou, né, vai ser o A, essa barra vertical, dog, ou seja, A ou dog. Vou colocar aqui para a gente observar nossos dados. Quando rodar, se vocês observarem aqui, né, se for iniciada por uma letra qualquer mais um A, vamos ver quais seriam. Nós temos aqui, né, uma letra qualquer mais um A, uma letra qualquer mais um A, uma letra qualquer mais um A, uma letra qualquer mais um A. Então, temos a linha 3, 4, 6 e 8. 3, 4, 6 e 8. Todas essas devem ser substituídas por xx traço espaço. E o dog aqui, né, ele só existe na set. O próprio dog será substituído por xx traço espaço. Dessa forma, nós criamos uma expressão regular para fazer alteração em todo o texto. Né? Nesse caso aqui, ele está recebendo case igual a false, indicando que não é case sensitive, ou seja, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, ele deve realizar a operação. Vamos trabalhar com dados faltantes, muito importante também, porque muitas vezes nós vamos coletar dados e esses dados vêm com buracos, né? Com espaços vazios ou com dados errados, e nós vamos aprender a tratar os missing values. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar o nosso DataFrame 1. Ele tem aqui not a number nas duas últimas linhas de E, e eu vou utilizar o método drop_na, que remove os nuns, tá? De maneira que se tiver qualquer num naquela linha, no caso ele tem como parâmetro aqui, por default, o eixo igual a 0, ou seja, as linhas. Então, se tiver qualquer dado num na linha, ele vai remover aquela linha. Então, aqui ele vai retornar só as duas primeiras linhas. Populando dados faltantes, tem o método fill_na. Então, eu vou inserir aonde eu tinha num o valor 5. Eu posso fazer isso com valores numéricos, valores strings, o que eu precisar fazer. Nós podemos preencher o num com os métodos backfill e forwardfill. Ou seja,
Aqui está o nosso data frame. Ele tem esse none aqui. Então, eu vou fazer um backfill nele. Então, ele vai pegar esse valor 1 e vai completar para trás. Se nós observarmos, ele copiou o valor 1 aqui para trás. E também podemos fazer o forward fill. Nesse caso, eu estou fazendo no eixo coluna. Então, ele vai pegar aqui o valor 5 e vai replicar o primeiro valor de f. Observando aqui, né? O f, o primeiro valor, vale 5 agora. E agora nós vamos obter a máscara booleana de todos os nones. Quando eu perguntar para ele, né? Eu estou utilizando o df1 agora, eu posso utilizar o df aqui. Eu vou perguntar, e é none? Ele vai me responder só true aqui, na primeira linha de f. E vamos ao exercício 6. Simulando uma coleta de dados do PI ou em algum outro banco de dados, vamos criar um data frame com 10.000 pontos e dados de 3 sensores. É pedido que crie um data frame com os dados dos 3 sensores, nome da variável é dataframe1, exercício 6, colunas pt_01, 02, 03, índice datetime_index com início em 1 de janeiro de 2021, frequência de 1 minuto. Os sensores obedecem a essa tabela, que eles têm um bias em bar, né? 2 bar para o PT01, 0 bar para o PT02 e menos 3 bar para o PT03. E eles têm um erro definido aqui também. E eles devem obedecer a essa equação, né? A pressão medida deve ser igual a 300 mais 10 vezes, abre parênteses, 1 menos exponencial de menos t sobre 1440. O nosso tempo é em minutos, como descrito aqui. Vocês devem aplicar a função que eu criei, o NumGenerator, ao DataFrame. E essa função vai retornar alguns pontos como num e outros como uma string num. Vocês devem então utilizar o método apply com a função toNumeric. Busquem o que ela faz para transformar as strings em valores numéricos. Utilize o método df1 exercício 6.plot com essas entradas aqui, tá? Figure size 15,5 e alpha igual a 0.6, grid igual a true, xlabel igual a t dias, t minutos, na verdade. Não, t dias, tá certo. Ylabel igual a p bar para plotar os dados e visualizar os resultados. É bom que vocês já estão adiantando aqui uma parte de plotagem que nós vamos ver mais à frente. Teste também uma das funções para lidar com dados faltantes. O fill_na ou o drop_na, podem utilizar o forward fill, o backward fill. E algumas notas, tá? Uma distribuição normal, com média mi e desvio padrão sigma, indica que os dados estão centrados em mi, e 99,8% dos dados está concentrado entre mi menos 3 sigma e mi mais 3 sigma. A média mi dos dados vocês considerem que é o bias, e 3 sigma é o nosso erro, que foi passado naquela tabela lá em cima. O erro está relacionado com a faixa de medição. Então, se o medidor foi calibrado para medir aquela temperatura naquela faixa, ele tem um erro menor naquela faixa. Por conveniência, podemos concentrar que é uma porcentagem inicial dos 300 bar, tá? Então, aqui nós temos a colinha para fazer o nosso cálculo, tá? Nosso PT, nosso valor de leitura do sensor vai ser igual ao nosso PT, aquela função lá de cima, mais uma distribuição normal, com média igual ao bias, e o sigma igual a 300 vezes
o nosso erro sobre 3. Aqui nós temos a função do NameGenerator. Basta vocês chamarem NameGenerator, inserindo o DataFrame aqui. Ele vai fazer todas as contas para vocês e retornar um DataFrame que vocês devem receber. Então, basicamente, vocês vão fazer o seguinte. Vamos chamar df1 igual a NameGenerator de df, onde df é o DataFrame que vocês devem criar. Pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Para finalizar as nossas operações, vamos aprender um pouco sobre janela móvel. Uma janela móvel, ela pode ser criada utilizando o método rolling, onde nós vamos analisar janelas ao longo dos dados. Então, é uma janela que ela vai realmente andando por cima dos dados. Tá? Ela tem como entrada o tamanho da janela, o número mínimo de observações em uma janela, se ela deve ser centrada ou não, o eixo para onde você tem que correr essa janela, se é por linha ou se é por coluna, e se deve ser um intervalo fechado, né? Aqui as entradas podem ser fechado à direita, fechado à esquerda, dos dois lados, nenhum dos dois lados, e o default, né, de janelas de offset são fechados à direita, e de janelas fixas é fechado dos dois lados. Vamos aqui relembrar o nosso DataFrame, mais uma vez. E eu vou criar uma janela móvel de 3 pontos. Então, quando eu utilizo o método rolling, esse meu DFR, que é meu DataFrame com uma janela de 3 dias, né? Ele vai me falar aqui, ó, é um rolling, window igual a 3, centrado igual a falso e eixo 0. E agora eu vou fazer a soma, né? De forma a obter a soma dos termos dentro da janela. Se eu observar aqui, ele me retorna none para os dois primeiros termos. Por quê? Porque eu não centrei a janela. Então, o meu none vai representar que não existem 3 termos ainda. Não existem 3 termos ainda. Opa, aqui existem 3 termos. Então, ele faz a soma desses 3 primeiros termos e coloca aqui. A soma desses 3 segundos termos e coloca aqui. A soma dos 3 termos anteriores e coloca aqui. E assim sucessivamente. A janela por offset rolará uma janela variável de acordo com o tempo especificado. Então aqui eu estou criando, né, um DataFrame com um dicionário, né, onde a coluna se chama B, os valores são 0, 1, 2, none e 4. E aqui eu estou passando estampas de tempo. Vamos observar por que fazer esse novo DataFrame. Se vocês observarem aqui, né, eu estou pulando o dado de 1 segundo e estou pulando o dado de 4 segundos. Quando eu fizer uma janela rolante de 2 segundos, nós podemos observar aqui que ele está somando os dados desde o início, né? Como ele pega o segundo 0 e o segundo 1, o segundo 1 não existe, ele vai manter aqui o valor igual a 0. No segundo 2, ele pegaria o segundo 2 e o segundo 1. Então, dá 1. No segundo 3, ele pegaria o segundo 2 e o segundo 3, dá 3. No segundo 5, ele vai pegar o segundo 5 e o segundo 4. Nem o segundo 5 nem o segundo 4 existem, ele me retorna none. E no segundo 6, ele pega o segundo 5 e o segundo 6 daqui, vai me retornar 4.